grande de gratidão. Estou agradecido ao Pai por ver que há muitos agradecidos em nosso meio. A palavra de Deus fala que Jesus curou 10 leprosos e um só voltou para agradecer. Mas aqui, todos voltaram. Todos voltaram. Ou não? Todos voltaram? Todos voltaram? Não entendeu o que eu falei, né? Vou repetir. A Bíblia fala que Jesus curou 10 leprosos e um só voltou para agradecer. Mas aqui, na Igreja Nova Aliança, todos voltaram. Agora caiu a ficha, amém? Glória a Deus. Que bênção, que alegria, que prazer estar num culto como este. E, sem dúvida, é um momento de grande prazer, de grande felicidade, porque eu sei que muita gente neste mundo vive lamentando, vive murmurando. Não tem uma só palavra de gratidão para Deus. E vocês estão aqui hoje, numa sexta-feira, a semana ainda não acabou, e vocês demonstram, que estão com o coração cheio de louvor, gratidão, ações de graças. Isso é muito importante nesse tempo. Já estamos chegando ao fim de 2025. E, queridos, vou falar sobre a gratidão como um princípio poderoso. Eu quero falar para vocês que eu não consigo ministrar algo que não faça sentido para mim. Quando recebi o convite das Filhas da Graça para falar sobre gratidão neste evento de gratidão, eu me senti, de fato, alegre, me senti motivado, pois, afinal, a gratidão é algo que eu estou vivendo, é algo que eu vivencio. E eu entrei pela porta dessa verdade. Há algum tempo atrás eu tinha o conhecimento dessa verdade. Algumas vezes eu demonstrava gratidão, eu tinha disposição de agradecer e fazia isso sem qualquer restrição. Mas teve um momento na minha vida onde eu entrei pela porta dessa verdade. Porque nós conhecemos muitas verdades da Bíblia, muitos princípios, mas não entramos por eles. Não vivenciamos eles. Apenas conhecemos. Sabemos que é importante. Sabemos que são importantes, mas não adentramos. E, veja bem, hoje eu trilho esse caminho da gratidão. Mas eu vou lhe contar como foi que eu passei a praticar incessantemente esse princípio. Eu e a Amélia estávamos de férias em Florianópolis, Santa Catarina. Lugar bem sugestivo, amém? Só que, quando, num certo dia, eu estava lá com ela numa praia belíssima, e sempre que eu vou a uma praia, sempre que nós vamos a uma praia, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na praia é contemplar o mar e respirar fundo, né? Eu respiro fundo. Por quê? Porque aquela brisa fresca do mar, ela tem muitos efeitos benéficos para o nosso corpo, para os nossos pulmões, para a nossa mente, né? Ajuda a oxigenar bem, né? E então eu respirei fundo, mas quando eu puxei o ar, eu percebi que o ar não entrou. Tentei de novo respirar, mas o ar não entrou. De repente eu fiquei ofegante, senti uma dor lancinante, como que fosse um punhal atravessando minhas costas e varando no meu peito. Uma dor profunda. Fiquei cansado, sem forças. Eu disse para a Amélia, alguma coisa estranha
está acontecendo no meu corpo. Oramos ali, fomos embora para o hotel. Chegamos ao hotel e ali oramos de novo. Passei um tempo tentando recompor as forças. Por fim, tive que recorrer a um analgésico. Tomei o analgésico e passei a noite revirando na cama. Não consegui conciliar o sono. Fomos ali passando tempo e usando analgésicos, até que chegou a hora de voltar para Goiânia, né? Chegou a hora de pegar o voo de volta a Goiânia. Então fomos ao aeroporto, né? Fomos até o aeroporto de Florianópolis e com muita dificuldade eu consegui embarcar, consegui sentar, me ajeitar, né, na poltrona do avião e vim com muitas dores. Chegando em Goiânia, tomei providências, né, para tomar alguns medicamentos e nada fazia melhorar. Aí procurei um sobrinho que é médico e ele disse assim: tio, se Deus não fizer nada agora, isso ele falou depois de tirar um raio-x dos meus pulmões. Ele olhou ali o raio-x e disse: olha, se Deus não fizer nada agora para que seus pulmões fiquem bons, o senhor tem que sair daqui urgente, numa ambulância, para a UTI de um hospital. O caso é muito sério. E então, quando ele falou isso, eu disse: eu preciso de um lugar aqui para me orar. E me separei num canto lá, orei ao Pai e disse ao Pai: Pai, o Senhor jamais o Senhor permitiu que eu fosse acometido de uma doença grave. E acabou de falar que eu estou com pneumonia severa e com derrame pleural e que eu não tenho muito tempo, preciso correr para o hospital. Pai, o Senhor sabe que nesses dias eu estou pregando a graça. Já estava um bom tempo aqui pregando a graça, ministrando sobre a graça, ministrando sobre cura. E em toda a minha vida nunca tinha enfrentado uma doença, né? E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu não tive uma resposta clara. Eu conheço bem a Deus, né? E fiquei assim, pensativo. Por que ele não me respondeu? Eu disse: se ele não me respondeu, eu preciso seguir. Aí aceitei a ideia, né, de ir para o hospital. E quando estava sendo conduzido de maca para a UTI do hospital, aí a luz brilhou. Aí veio, né, como um raio, a revelação de Deus dentro de mim. E Deus então me falou assim: Antônio, você tem recebido a luz da palavra sobre gratidão. E em muitos momentos você demonstra ser agradecido. Você tem me louvado por muitas coisas, mas eu vou permitir que você passe por essa tribulação. Não é algo que eu estou colocando na sua vida. O inimigo colocou, sim, o inimigo colocou isso. Lançou uma seta profunda, aguda, uma seta lancinante aí que está doendo, né? Você está sentindo dor. E eu permiti isso. Mas não é para lhe ensinar nada. Pelo contrário, é para que você entre pela porta do princípio da gratidão, o qual você já conhece. Você vai exercer sua fé e você vai, a partir dessa experiência aqui do hospital, você vai andar na gratidão. E então, eu consegui até respirar um pouco mais, um pouco melhor naquele momento, quando Deus ministrou meu coração. E aí eu tomei uma decisão. Falei: a partir desse momento eu entro no princípio da gratidão. A partir desse momento eu entro na gratidão. Aí entrei mesmo, 100%. E aí passei a agradecer a Deus por cada pessoa ali, por cada situação, pelo maqueiro que empurrou a maca para me levar para a UTI. Chegando lá, agradeci as enfermeiras, agradeci
o primeiro médico que apareceu lá, depois foi aparecendo outros, eu fui agradecendo, e eles ficaram até meio assim assustados de ver minhas reações, porque quando pegaram a chapa, quando viram o laudo, quando viram sobre o meu quadro, né, constataram, perceberam que eu estava num quadro de morte, né? E então, e eu estava agradecido ali. E passei a louvar a Deus por sua bondade, né? E comecei a fazer aquilo com espontaneidade, com o meu coração mesmo, não porque estava sendo induzido, né? E Deus então disse: isso vai impulsionar você para um nível mais alto de vida comigo, e a sua vida vai ter avanços em todas as áreas. E depois desses dias aqui, Antônio, desses dias terríveis que você vai experimentar, grandes e maravilhosas provisões eu lhe darei. Enquanto você pratica o princípio da gratidão no dia a dia, você vai ver coisas tremendas. Irmãos, de lá para cá, isso já faz 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio. De lá para cá, eu tenho visto o céu aberto, eu tenho visto a mão de Deus fazer coisas que nunca tinha visto. Tenho visto Deus operar grandes coisas na minha vida e na vida da minha família, da igreja, né? E eu não vou contar aqui experiências de respostas, de coisas que Deus fez nesse tempo, porque são muitas coisas. Mas eu quero ressaltar que gratidão hoje, para mim, não é apenas uma questão de separar um tempo para agradecer, né? Gratidão para mim hoje é um estilo de vida. Irmãos, a palavra graça se origina, ou melhor, a palavra gratidão se origina da palavra graça. Graça. E por isso é que há muita graça para quem sabe ser agradecido, para quem sabe reconhecer que tudo que tem, tudo que vem de Deus. Tudo que tem recebido e desfrutado, todas as bênçãos, elas estão em seu poder, porque o favor de Deus liberou. Ou seja, tudo que você tem, que você vem do favor imerecido. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, e antes que a gente leia, quero ressaltar que Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, né, foi aquele que mais falou sobre a graça, que mais falou sobre gratidão e que mais, né, motivou a igreja, encorajou a igreja a estar sendo grata o tempo todo, né? E em 1 Coríntios 15, 10, Paulo revela, né, como ele encarava o seu progresso, seu crescimento e tudo mais. Ele diz assim: mas pela graça de Deus, olha só, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Põe a mão no peito e fala: a graça de Deus comigo é que me trouxe até aqui, é que me tem sustentado, é que tem me dado saúde, é que me tem aberto portas, é que me tem sustentado, me tem suprido, me tem surpreendido com coisas grandes e maravilhosas. A graça de Deus. Eu quero compartilhar em breves palavras algo que Deus tem ministrado durante essa semana, ao meu coração. Posso lhe assegurar, hoje, por revelação e experiência, que a gratidão é muito preciosa para Deus. A gratidão, ela é poderosa na vida de quem a pratica. Primeiro, a gratidão é a maior expressão de reconhecimento da bondade de Deus. É a maior expressão de reconhecimento da bondade de Deus. A Bíblia mostra que todas as criaturas no céu, elas estão ministrando ações de graças, estão sempre agradecendo a Deus.
É algo que Deus não abre mão. Ele quer que toda criatura o exalte, o louve, reconheça sua bondade, seja grata a Ele por existir, por estar na presença dEle. Você vê, por exemplo, que todas as criaturas do céu, incessantemente, elas estão rendendo graças a Deus por sua bondade. Apocalipse, no capítulo 7, versículos 11 e 12, mostra uma cena que acontece no céu. Apocalipse 11, ou melhor, Apocalipse 7, 11 e 12. Os amados... Aleluia, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai dar tudo certo, porque já deu certo. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 7, 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. Olha só o que diziam, o que dizem e vão dizer sempre, né? Os anciãos do céu, os anjos e todos que lá estão. Amém. Assim seja o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, ou seja, toda a gratidão e honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha isso, né? Ações de graças. Os seres ali no céu estão sempre expressando ações de graças, gratidão, né, a Deus por existirem, por estar diante dele, né? Isso é maravilhoso. E Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, Davi, profetas, os levitas da velha aliança, eles tinham gratidão a Deus. Sim, e era por estilo de vida. Você vê que Davi, por exemplo, né, um dos segredos dele, de ele ser um rei tão próspero, a palavra chega a dizer que Davi venceu todos os seus adversários. Davi venceu todos os seus inimigos ao redor. Não ficou um inimigo de pé. Qual é o segredo de Davi? Davi, ele tinha o hábito de render graças a Deus. Você, quando lê os Salmos, né, você vê lá Davi sempre dando graças, dizendo a Israel, rendam graças a Deus, porque Deus é bom, porque Deus é gracioso. Enfim, Davi estava sempre rendendo graças. E às vezes você fala assim, apóstolo, eu não preciso ficar falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque Deus sabe, Deus conhece meu coração, Deus sabe que meu coração é cheio de gratidão. Não preciso falar, Deus já sabe. Mas sabe de uma coisa? Deus quer que você fale. É importante para Ele que você fale. Muito obrigado, Pai. Fala 3 vezes agora, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Isso é importante para Deus. Por que eu sei que isso é importante demais para Deus? 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 30. A palavra de Deus fala assim, ó. 1 Crônicas 23, 30. Deviam estar presentes todas as manhãs. Olha só, aqui está falando dos levitas, né? A orientação de Deus para Davi, para que passasse aos levitas, era que deveriam eles estar presentes todas as manhãs, para renderem graças ao Senhor e o louvarem. Ou seja, para sempre ali pelas manhãs, dar graças, agradecer a Deus por cada bênção que Deus estava dando para Israel e louvar ao Senhor da mesma sorte durante a tarde. Interessante isso, né? Os levitas não podiam parar de render graças a Deus, tinham que passar a manhã rendendo graças a Deus, louvando a Deus, e à tarde rendendo graças e louvando a Deus. E aí Deus fazia com que coisas grandes, maravilhosas acontecessem no turno da noite, porque o Senhor é o nosso guarda, é o sentinela de Israel, da igreja, que está a nos guardar durante a noite e está a prover o pão para os seus amados enquanto dormem. Quem diz aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Maravilhoso és tu. Deus queria que Israel entendesse o poder da gratidão. Todas as vezes que alguém saía para ir ao templo de Salomão,
A palavra diz que Deus passou uma direção. Olha, você vai sair para o templo de Salomão? Faça algo que eu quero que seja feito. E Deus então falou, vou mostrar daqui a pouco. E quando vocês entrarem pelas portas ali do lugar sagrado, façam isso que eu vou mandar. Vamos ler o que Deus mandou fazer. Salmo 95, versículo 2. Salmo 95, versículo 2. Saiamos ao seu encontro. Olha só, no momento de sair ao seu encontro, devemos sair com ações de graças. Sair ao encontro com ações de graças. Então, no Salmo 100, versículo 4, olha o que está escrito. Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Interessante, né? Nós temos um tempo de louvor aqui, depois que chegamos. Não é assim? Mas Deus fala que tem que ser antes, sabia? Saiamos ao encontro já louvando. Então, você vem para o culto, vem para uma reunião aqui, já sai louvando, adorando, dando graças. Obrigado, Pai, porque eu vou ter ali um momento de adoração mais profundo e vou ouvir Tua palavra e serei grandemente edificado. Obrigado, 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 obrigado. A Ti todo louvor, e começa a cantar e exaltar a bondade de Deus. E a palavra diz que Israel tinha que entrar nos átrios ali do templo com hinos de louvor. Entrar rendendo graças e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Deus quer isso de nós em todo o tempo. Não é simplesmente que declaremos religiosamente, eu te rendo graças, Senhor, mas que declaremos, eu te rendo graças, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço por teres escolhido, por teres me amado com amor incondicional, e tu me amas com amor incondicional, e me dá graça, sendo eu um miserável e também irremediável pecador, que veio das trevas. O Senhor me tirou das trevas, de densas trevas. Eu era um defunto ambulante, eu era cego, era surdo, e era insensível, perdido, derrotado, condenado ao inferno, e o Senhor me salvou, o Senhor me chamou das trevas. Tua palavra diz que o Senhor me escolheu, sem que eu desse qualquer motivo para que o Senhor me escolhesse. O Senhor me escolheu por pura graça e bondade, desde antes da fundação do mundo, o Senhor me escolheu. Obrigado, te rendo graças, Pai. Pai, por teres me resgatado, por teres me dado perdão pleno, por teres me dado um lugar de plena aceitação, um lugar de refrigério, de refúgio em Cristo, em Ti. Obrigado por ter me feito, me tornado Tua morada eterna, ter escrito meu nome no livro da vida, me tornado num templo ambulante do Teu Espírito. Obrigado por cada dádiva eterna que Tu me deste. Obrigado pela obra consumada de Jesus Cristo na cruz em meu favor, e por todas as riquezas eternas que o Senhor me deu, que eu já vivi, que eu estou vivendo e vou viver. Obrigado, Pai, porque eu não mereço nada, mas grande é o Teu amor, Tua misericórdia e Tua bondade para comigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ora, obrigado, 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 obrigado. Não devemos parar de agradecer, sabe? No Salmo 106, versículo 1. Salmo 106, versículo 1. Vou dar uma aceleradazinha, né? Salmo 106, versículo 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, 2. 1 e 2, né? Vamos, versículo 2 agora. 107, 2. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, né? Digam-no, né? Bendito seja o Senhor, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, 8 a 10. 8 a 10. 8 a 10. Isso. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Agradeça a Deus por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Segue. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta.
os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. Quem aqui esteve assentado na sombra da morte, nas garras do diabo, preso em ferrolhos, preso em algemas, preso por cadeias? Quem um dia esteve preso nas garras do inimigo e foi liberto pelo Senhor? Quem diz amém, aleluia? Então, é o que a palavra de Deus fala, você tem que agradecer por isso, né? Salmo 107, 13 a 16. 13 a 16. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Glória a Deus, ele fez isso conosco. E agora no Salmo 107, versículo número 8. 107, 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Segundo, a gratidão é uma arma poderosa que desbarata os inimigos. Atenção, igreja, a gratidão é uma arma poderosa que desbarata os inimigos. Segundo Crônicas, capítulo 20, 21 e 22. Vamos ler? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Tendo eles começado a cantar, olha só, Israel estava ali, sendo encurralado, né, por uma confederação de nações ali próximas, né, Moabitas, Amonitas, se uniram, foram contra Israel, e então Israel era menor, tinha menos soldados, né, e o rei Ezequias estava apurado, ou melhor, o rei Josafá estava ali se sentindo aflito, né, naquele momento, porque ele sabia que não tinha armas suficientes, não tinha homens suficientes para derrotar aquele inimigo, aquela confederação de inimigos. E então ele buscou a Deus, né, e Deus trouxe uma direção. Deus disse: olha, você vai colocar cantores à frente do exército para dar louvores, para me dar louvores, né? E a palavra diz que, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A palavra no original, né, mostra que eles ali renderam graças ao Senhor, né, diante do inimigo. Renderam graças ao Senhor diante do inimigo. Sabe de uma coisa? Muitas vezes você se sente acuado, você se sente oprimido, cercado por todos os lados. O inimigo vem contra você para esmagar, para destruir você. E aí você vê a sua pequenez, vê que não tem muito recurso próprio, não tem condição de resistir ao mal. E aí você fica se sentindo, às vezes, apavorado, né? Fica meio apurado, fica meio, né, até confuso, né, de ver tanta opressão ao seu redor. Mas aí você lembra que você pode render graças e bem dizer a Deus diante do adversário. O diabo não entende, né, como que alguém está sendo cercado por todos os lados, de repente se volta para Deus e começa a cantar, começa a louvar, começa a render graças, começa a dizer a Deus muito obrigado, e aquilo confunde a cabeça do inimigo. E aí, no momento que você faz isso, sabe o que acontece? Deus envia uma onda poderosa de choque que começa a se esparramar, se espalhar e vai batendo nos inimigos e vai lançando eles para longe. Quem diz amém? Aleluia, glória a Deus. Isso aconteceu lá, e os inimigos ficaram apavorados, completamente apavorados. Começaram a se matar, porque eles não tinham o que fazer diante daquele poder. Ouça bem, querido irmão, o diabo trabalha sempre para levar você a murmurar, levar você a reclamar, levar você a ficar insatisfeito. Sabe por que algumas pessoas não vêm a um culto como este? Estão insatisfeitas, estão realmente tristes, abatidas. Por que as pessoas ficam abatidas, tristes? Muitas vezes é porque pensam que não estão tendo progresso, não estão avançando na vida, não estão conseguindo ajuntar dinheiro, não tem dinheiro sobrando nos bolsos,
as contas, não tem posses de bens terrenos, e as pessoas ficam desiludidas. Certa vez, conta-se uma história que um rei perverso, lá no segundo século, ele tinha em poder um cristão que estava preso e mandou então seus súditos trazer aquele cristão até a sua presença. O rei disse ao cristão: escuta, se você não negar a sua fé em Jesus, porque você anda dizendo que só Jesus é o Senhor da sua vida, e eu, o rei, sou o Senhor de todos, então você não admite que eu sou o seu Senhor. E aquele cristão disse: é verdade, o meu Senhor, meu único Senhor absoluto é Jesus. E o rei disse para aquele cristão: escuta, você não sabia que eu posso mandar lhe matar se você não negar a sua fé? E aquele cristão disse: rei, eu não quero morrer de fato, mas se o senhor me matar, eu tenho uma mansão lá no céu me aguardando, tem muito anjo no céu me aguardando, o meu Deus me aguarda, e se o senhor me matar, eu vou recostar-me no peito mais maravilhoso, mais cheio de calor, de amor, que é o peito de Jesus, e vou estar para sempre com ele. Vou estar para sempre com ele. O rei disse: você é muito ousado, mas escuta bem, eu posso até preservar sua vida, mas escuta, eu vou tomar seus bens. Sabia que eu posso tomar todos os seus bens? E o cristão olhou para o rei e disse: majestade, ainda que o senhor tome todos os meus bens, eu me tire tudo aqui da terra, o senhor não tem poder de tirar as minhas heranças eternas, porque lá em cima tem muitos tesouros que eu não conheço, tem muita riqueza que eu não conheço, tem muito lugar de honra que Deus preparou, e eu vou estar lá com ele para sempre, para desfrutar de toda a riqueza eterna. O senhor não pode me tirar isso. Se o senhor me matar, eu vou para lá. Se o senhor tomar meus bens, eu vou receber de Deus, porque ele é gracioso, nada me faltará. Sabe, o que essa história me desperta, o que ela me chama a atenção, nessa história, é que aquele cristão não se abatia, nem entristecia por nada. E lembra Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso, aquele que me fortalece. Não importa a situação, não importa, eu não estou preso às coisas da terra. Paulo era um cristão agradecido em todo o tempo. Escuta bem, a insatisfação, a ingratidão, a murmuração trazem destruição, ruína, pobreza e morte. Josué e Caleb entenderam isso. Foram, de fato, os únicos daquela geração de israelitas que saiu do Egito e não pereceram no deserto e que entraram na terra prometida. A palavra diz que por 7 vezes Israel murmurou no deserto. Aquela geração que saiu do Egito murmurou 7 vezes no deserto. E a cada vez que murmurava, Deus abatia uma parte da população. Deus abatia uma parte do povo. E assim, no final, toda aquela geração que saiu do Egito foi abatida, destruída no deserto. A murmuração bloqueia o favor de Deus. Nesses dias, quem são os crentes que entram na posse das heranças? Quem são os crentes que estão desfrutando de Cristo em todo momento? Quem são os crentes que estão felizes, alegres, com as mãos para cima, sempre dizendo: obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo? São esses que aprenderam a entrar pela porta da gratidão e a viver gratos em todo tempo. Aleluia! Aleluia! Quem possui revelação desse princípio jamais abandona, jamais deixa, de estar rendendo graças, está louvando e agradecendo. Por quê? Porque é um princípio poderoso. Colossenses 4, 2. Colossenses 4, versículo 2. Está escrito assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Interessante isso. Paulo manda vigiar com gratidão.
Ações de graças é gratidão, no original. Então, vigiar, nós entendemos por que vigiar. Ora, vigiar tem a ver com guardar, se resguardar para não ser roubado, não ser roubado. Nós sabemos que tem um adversário que está ao nosso derredor, buscando a ocasião para nos roubar. Tudo que ele puder roubar, ele vai roubar. Agora, ele está de olho na nossa fé, está de olho na nossa postura diante de Deus. Porque se nós passamos a ficar murmurando, ficar reclamando, e não observando, não dando foco nas coisas que Deus tem nos dado, e só pensando no que não temos, que não recebemos ainda, isso vai gerar insatisfação. Isso vai gerar tristeza. O inimigo então vem, quando ele te vê assim, triste, insatisfeito, e rouba a sua fé, rouba tudo. E aí você perde a força. Aí Paulo diz assim, vigiai, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, quem vigia com ações de graças nunca é pego, de repente, pelo mal. Nunca é pego, nunca é roubado. Quem diz aleluia? Se você está sendo roubado é porque você não está vigiando com ações de graças. Não é só vigiar, é vigiar louvando, é vigiar adorando, é vigiar rendendo graças, é vigiar rendendo louvores. Então, em vez de dar lugar à murmuração, louve. Olha para a pessoa do seu lado e fala, em vez de dar lugar à murmuração, louve, renda graças, agradece ao Senhor por todas as suas ricas bênçãos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando você faz isso, irmão, atenção, quando você faz isso, quando você abre a geladeira e diz, obrigado, Senhor, por esse iogurte que está aqui. Obrigado, Senhor, por essa manteiga que está aqui. E quando você abre a geladeira e ela está vazia, você diz, obrigado, Senhor, pela manteiga que o Senhor vai colocar aqui. Obrigado, Senhor, pelo doce que o Senhor vai colocar aqui. Obrigado, Senhor, pelo iogurte. Obrigado, Senhor, por todos os guloseimas que eu tenho vontade de comer, que o Senhor vai colocar aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Sabe o que acontece nesse momento? Deus manda uma onda de choque e o adversário que está ao seu redor, pronto para te enlaçar, ele sai apavorado, bate em retirada. Sabe o que acontece depois? O favor de Deus é liberado. E a sua geladeira fica cheia, porque Deus não quer ela vazia, não. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Eu tenho experiência nesse sentido. Muita experiência. Não vou falar a minha experiência, porque vai tomar tempo, né? Mas eu poderia citar várias aqui. Então, agradeça, renda graças ao Senhor diante da face do Senhor. Veja as maravilhas que Ele vai operar quando você fizer isso de coração. Terceiro, a gratidão atrai provisões abundantes de Deus. A gratidão atrai provisões abundantes de Deus. Jesus, certa vez, disse assim, a respeito dele mesmo, né? Porque ele havia saído da casa dos pais de Nazaré, em Nazaré, e ele então passou a ser um andarilho em favor do reino, a serviço do reino de Deus. E Jesus, então, certa vez disse para alguém, olha, o filho do homem, que era ele mesmo, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. De fato, Jesus saiu, não levou nenhuma posse, nada, e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele falou isso para demonstrar que ele era consagrado, que ele era livre de qualquer interesse pelas coisas dessa terra. Mas Jesus sabia qual era a senha para acessar os imensos e inesgotáveis recursos do Pai. Jesus sabia qual era a senha para acessar os imensos recursos do Pai. Qual é a senha? João capítulo 6, versículo 10 e 11. João capítulo 6, versículo 10 e 11. Jesus diz, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e agradeceu. Tomou 5 pães e 2 peixes, né, que estavam dentro de uma cesta, foram trazidos a ele, né, dentro de uma cesta, dentro de um cesto. Ele levantou a Deus e deu graça, rendeu graças ao Pai. E então, depois que deu graças, o milagre já estava liberado. Jesus pegou a cesta, colocou diante dos discípulos e disse, façam fila e um por um venham aqui, peguem pães, peguem peixes. E eles vieram e pegaram uma porção, cada um pegou uma porção, levou o povo, distribuiu. E voltaram de novo, pegaram a porção, voltou o povo, distribuiu, pegaram a porção,
foi ao povo, distribuiu. Foi ao povo, distribuiu, e assim mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Tudo começou com a senha. Jesus colocou a senha diante do Pai, a gratidão. E aí, sabe o que aconteceu? Deus liberou recursos inesgotáveis. Deus mandou o poder da multiplicação. Quem diz amém, aleluia. Quem quer receber o poder da multiplicação na sua casa, no seu celeiro? Então, use a senha. A senha é gratidão. Quem diz amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a gratidão faz com que o que está morto reviva. A gratidão faz o que está morto reviver. A gratidão, a ação de graças, traz vida onde há morte. João capítulo 11, 41 a 44. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Olha aí. Jesus usando a senha de novo. Pai, te dou graças, te agradeço, porque sempre me ouviste. Olha só. Pai, eu te dou graça, porque o Senhor me ouve, o Senhor me ouviu, me ouve, vai me ouvir sempre. Obrigado, obrigado, obrigado. Quando você chega diante do Pai com essas palavras, com o coração verdadeiro, Pai, eu sei que o Senhor me provê, o Senhor já me proveu, o Senhor é bom, o Senhor não deixa de prover, o Senhor é maravilhoso. Te dou graças, Pai, te dou graças. Jesus estava diante de um morto, estava diante da tumba de Lázaro. Ele mandou tirar a pedra e então agradeceu a Deus, agradeceu o Pai. E naquele momento ali, acessando a presença do Pai ali, diante daquela situação, Jesus então atraiu o poder de ressurreição. E aí o poder da ressurreição veio sobre Lázaro. E ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu ressuscitado. Observe então, a gratidão faz com que o morto reviva. Há algo na sua vida que morreu? Alguma morte na sua vida? Quem sabe morreu na sua vida a esperança. Quem sabe morreu seu relacionamento, seu casamento está morto. Quem sabe seu ministério está morto. Seus sonhos estão mortos. Estão sem vida. E talvez você passou a praguejar, passou a reclamar, passou a murmurar, a lamentar, desesperar. Mas que tal você mudar a atitude? Que tal você mudar o procedimento? Você quer que o que está morto reviva? Você quer que a vida venha? Você quer que a ressurreição entre em alguma área da sua vida? Diga amém, aleluia. Então, agradece. Agradece. Apóstolo, como é que eu vou agradecer pelo meu marido, que não, só me faz mal? Como é que eu vou agradecer pela minha mãe, que me faz mal, pelo fulano que me faz mal? Agradece, diga: Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer a transformação, mas eu sei que o teu poder de ressurreição virá, eu sei que o teu poder de milagre virá assim que eu agradecer, e eu te agradeço, porque o Senhor é fiel e o Senhor é bom. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu vou encurtar então e encerrar, né? O tempo é curto. Eu vou dizer o seguinte, olha, estou passando bem para frente aqui. A gratidão tem que ser manifesta em 3 níveis. Atenção, gratidão se manifesta em 3 níveis. Primeiro nível, você tem que agradecer por tudo que Deus lhe fez. Tudo que Deus lhe fez. O que Deus lhe fez? Comece de cima para baixo. Atenção, comece de cima para baixo. O que Deus lhe fez? Lá em cima. O que Deus lhe fez na cruz? O que Deus lhe fez? Se você passar a se concentrar no que Deus lhe fez na cruz, no que Deus lhe fez lá em cima, onde Ele lhe colocou, né, na presença dEle, você passar a se ver como filho herdeiro, eu tenho certeza que você vai se encher de gratidão de uma maneira como nunca antes. Se encha de gratidão. Pai, obrigado por tudo que me fez. Por enquanto, fala isso. Obrigado, Pai, por tudo que me fez. Tudo que me fizeste, né? Amém. Segundo nível é você agradecer pelo que Deus está fazendo agora. Apóstolo, nesse momento que eu estou aqui sentado, ouvindo essa palavra, Deus está fazendo algo por mim? Sim. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, minha irmã, nesse momento, enquanto você está aqui,
ouvindo essa palavra sobre gratidão. Deus está lá, na sua casa, abençoando seu celeiro. Deus está lá, no seu trabalho, onde você trabalha, operando no coração do seu patrão. Sabe uma coisa? Você vai ter surpresa na área financeira. Sabe uma coisa? Deus está mandando anjos nesse momento para livrar você das ciladas do diabo. E o terceiro nível da gratidão é agradecer, render graças pelo que vem pela frente, pelo que Deus vai conceder. Na verdade, a nossa vida cristã não é olhar para o futuro. Atenção, eu tenho falado isso aqui e vou repetir. Nossa vida cristã não é um foco no futuro. Nossa vida cristã é um foco lá no passado, lá na cruz. Lá na cruz, porque lá na cruz tudo foi liberado. Lá na cruz o Senhor nos deu todas as bênçãos. Em Efésios 1:3, Paulo diz todas as bênçãos. Ele nos deu, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, as bênçãos foram liberadas lá atrás. Mas nós sabemos que vamos ainda passar um tempo aqui caminhando, vamos passar um tempo aqui avançando, né, e vamos sair daqui a pouco de 2025 para 2026. Quem vai passar o Réveillon mais abençoado nesse ano? Diga aleluia, glória a Deus. Então, vai ser aqui mesmo, nesse lugar, viu? O melhor Réveillon. Então, vamos passar e vai ser um tempo maravilhoso e vamos avançar para novos dias e tal. E há coisas que não manifestaram, há bênçãos que não manifestaram, que vão se manifestar mais à frente. Quem diz amém, aleluia? Há muita coisa que não veio, mas já foi dada a você. Quem diz amém, aleluia? Olha para a pessoa do seu lado e fala, muita coisa não veio, mas já foi dada a você. Lá na cruz, você é herdeiro de todas as bênçãos do Pai. E elas virão e se manifestarão, uma por uma, na sua jornada. Aleluia! Glória a Deus. Apóstolo, como é que eu agradeço pelo que eu não tenho ainda, apóstolo? É difícil agradecer pelo que eu não tenho. Agradece e você vai ver o poderoso efeito da gratidão. Você vai ver como Deus atua na gratidão. Pai, obrigado, porque eu já tenho a saúde perfeita. Agradeço, Senhor, pela cura. Agradeço, Senhor, pelo renovo. Agradeço, Senhor, pelas portas abertas. Agradeço, Senhor, pelos amigos que o Senhor já me deu, que eu não tenho ainda. Pelas pessoas que vão fazer diferença no meu ministério, que não chegaram ainda. Eu te agradeço, Senhor, pela vida que vai viver ao meu lado. Se você é solteiro, solteira, te agradeço, Senhor, por aquele, por aquela que o Senhor escolheu para estar ao meu lado. Quem diz amém, aleluia? Te agradeço pelos filhos que o Senhor vai me dar. Te agradeço, Senhor, pelas abundâncias que virão. Te agradeço, Senhor, porque eu vou viajar, eu vou conhecer novos países. Te agradeço, Senhor, porque grandes bênçãos estão por vir. Você está agradecido? Fica de pé aí. Fica de pé aí. Fica de pé aí. Fica de pé aí.